Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela, sou graduada em História pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, Campus 6. Vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre a sociedade feudal. Será bem breve, tá? Então, vamos lá. A sociedade feudal era estreitamente rural, né? Baseado nos feudos, ou seja, em terras, que tinha como contexto político a monarquia, né, que tinha a descentralização de poder, ou seja, o poder não ficava na mão de somente uma pessoa. A sociedade feudal ela se desenvolveu, né, durante o período do feudalismo, que perdurou na Europa entre o século X até o século XV e foi marcada pela produção agrária e de subsistência, ou seja, era algo totalmente voltada para a agricultura, né? E a agricultura de subsistência é aquela agricultura onde as pessoas plantam somente para sobreviver, né? Planta para comer. E também tinha como predomínio a servidão, né? A servidão, ou seja, as pessoas trabalhavam em troca de comida, em troca de um abrigo, né? De uma casa, de um feudo. E era uma sociedade que era totalmente influenciada pelo cristianismo, né? Nós vamos perceber que em todas as esferas do feudalismo, né? O cristianismo vai estar sempre presente, sempre influenciando em tudo, até no comportamento das pessoas. Era caracterizada também por uma sociedade estamental. O que vem a ser isso, né? Que não existia praticamente mobilidade social nenhuma, né? Era uma estrutura social fixa, hierarquizada, né? Que se dividia em estamentos, né? Que representavam também por grupos, era representada por grupos sociais ou estados. No caso do feudalismo, ele era representado por 4 instâncias, que seria o rei, a nobreza, né, o clero, os servos, que faziam parte, né, da camada social aí do feudalismo. Lembrando que a estrutura social, né, do feudalismo, ele é representado por uma pirâmide, onde no topo ficava os reis, né, e a nobreza. A segunda camada, o clero, né, que fazia parte da autoridade religiosa. Em seguida vinham os servos, né, que era a grande maioria da população, que lá se subdividiam em guerreiros, vilões, enfim. Então o rei e a nobreza, eles ficavam no topo da pirâmide, né? Tinha assim um poder maior, né, uma autoridade, mas que não conseguiria se desenvolver, né, desenvolver ali, conseguir, como diz, governar sem outras alianças, porque eles precisavam ser protegidos, né, eles precisavam guerrear, então eles tinham a necessidade de estar fazendo alianças, principalmente com os guerreiros, né, que era a camada social feudal, que era responsável pela segurança dos feudos. Já o clero, que era a autoridade da igreja, era aqueles que rezavam em fortalecer a religião católica, né? Eles tinham como compromisso rezar por toda a sociedade feudal, né? Veja aí, né, como a igreja, como o cristianismo, como a religião católica estava bastante inserida, né, no contexto da religião feudal, da sociedade feudal. E nessa sociedade, né, que pertencia ao clero, nós temos aí formados por papas, abades e padres, né, que são autoridades da igreja, detentora de todo o poder da igreja, né? Eles sempre ficavam ali acima das demais categorias da igreja, né? E era assim vamos dizer assim, a mais temida, entre aspas, né? A mais temida, a mais sabida, né? Por conta que tinha o domínio da leitura e da escrita. Então isso era algo que diferenciava das outras camadas sociais, não é isso? Tem um filme chamado Em Nome da Rosa, que ele vai trazer justamente essa parte, a questão da importância, né, da leitura, a importância do conhecimento
porque na maioria das vezes as pessoas viviam naquele regime debaixo do pé da igreja, né, vamos dizer assim, as doutrinas que a igreja tinha que impor em nome de Deus, né, que falavam que era a doutrina que vinda dos céus, que todo mundo tinha que obedecer. Então acabavam as pessoas não tendo acesso à realidade, ao conhecimento. Então isso fez com que muita gente, quando começou, né, a ter acesso à leitura, né, querer olhar, querer estudar, querer, né, ampliar seus conhecimentos, eram banidos ou até mesmo envenenados, né? A gente consegue perceber isso lá nesse filme, que tem uma grande biblioteca lá numa parte da igreja, que só tinham acesso os maiorais da igreja. Então nem todo mundo tinha acesso. Quando a pessoa tinha acesso à igreja, que começavam a descobrir, né, o conhecimento, a descobrir algumas verdades, alguns livros, né, que eram tidos como proibidos, acabavam sendo envenenados, né? Então a gente vê aí o total controle da Igreja Católica nesse período para com a sociedade. Agora nós temos os servos, que era uma categoria não menos importante, né? Não menos importante, que era aquela categoria responsável por todo o trabalho nos feudos. Entre eles estavam os vilões, os camponeses, né? Que serviam simplesmente para trabalhar nos feudos, né? Na produção de alimentos, construções, né? E em troca eles recebiam comida e proteção, somente isso. E como eu já mencionei, né, a nobreza e o clero eram bastante unidos, né, e eles governavam os feudos e recebiam o imposto dos servos. Veja a dinâmica social desse período. Os servos, eles eram obrigados a trabalhar em troca da servidão, ainda tinha que pagar imposto, não é isso? Mobilidade social não existia de forma nenhuma. A sua estratificação social, a sua posição social era decidida pelo seu nascimento, né? Então, nesse período também, foi um período também que a gente deve destacar a questão da suzerania e vassalagem, né? Que os suzeranos, eles tinham um compromisso de fidelidade entre os nobres, né? Que implicava os direitos e obrigações, né? Recíprocas, né? Troca de favores. Então, com isso, o feudalismo era voltado mais e mais, cada vez mais, pelas grandes extensões de terras, possuía uma organização independente, social, cultural, politicamente, né? Porque se a gente for olhar a estrutura feudal, cada feudo funcionava de maneira diferente, tinha uma organização social diferente, uma organização política diferente, a forma como se cobrava imposto era diferente, cada um tinha seu exército, cada um tinha uma maneira de se cobrar impostos, né? Ou em casos de ter até um feudo ter sua própria moeda, né? Lembrando que os senhores feudais representavam o poder máximo em cada feudo, administrando, implantando leis, né? Enquanto os servos trabalhavam nas terras e os guerreiros os defendiam. Trazendo para hoje em dia, né? A sociedade feudal, né? Naquele tempo não existia mobilidade social nenhuma. Hoje nós temos aí, né? A mobilidade social tanto ascendente como descendente, né? Isso que sobe, né? Que sai da linha de pobreza e consegue alcançar uma classe, né? Que é dividida no Brasil assim, classe A, B, C, enfim. E também, né, hoje em dia nós conseguimos, né, ter essas pessoas também que saem da riqueza, né, e vai descendo ali a sua classe social. E de acordo com a pesquisa de historiadores do Quilate, de Jorge Dube, a organização social da Idade Média era encarada como um desígnio divino, que deveria ser seguida positivamente por todos os cristãos. Ou seja, ninguém poderia, de forma nenhuma, questionar nada, né? E ir contra a desigualdade social naquele período era uma afronta à harmonia dos céus, né? Então, não podia, de forma nenhuma, questionar, né, a desigualdade social, né? Então, a sociedade feudal era totalmente
estabilizada, estamental, né? Onde as pessoas não tinham direitos, não tinham deveres. A única coisa que elas poderiam fazer, principalmente os servos, era obedecer, obedecer e obedecer. Pronto, gente, ficamos por aqui. Agradeço. Beijos e até mais.